Vamos para a nossa abertura do mercado de hoje. O que está acontecendo com a Unipar? Que o seu resultado do primeiro trimestre de 2024, o lucro ele caiu muito, né? Foi para 56 milhões de reais. Vamos olhar aqui para o ativo da Unipar, no NIP6 aqui, entender toda esta queda, tá? Se está valendo a pena a gente se posicionar aqui no papel, porque está negociando a R$ 50,88, um dividend yield de quase 6%. E não para de cair, né? Nos últimos 5 anos fez pico em 85, aqui em 2022, e aí a gente tem essa região aqui para as ações tocarem em algum momento, tá? Então vamos falar sobre isso, entender a queda, também trazer os seus indicadores, o seu resultado, para a gente entender mais aí sobre a Unipar, né? E olhar para os preços também à vista lá do PVC na China e também da soda, tá bom? Vamos projetar um novo alvo, vou falar aqui para vocês esse valuation do preço justo, que eu tenho a R$ 40 aqui, a Unip6, desde quando o ativo estava acima de 70, eu venho aqui alertando e trazendo conteúdo aqui para vocês. Além disso, a gente tem aqui a Gerdau, né, a GBR4 e também igual 4. A gente já sabe que o Itaú, aqui o BTG recomendaram a compra dos papéis e a gente tinha projetado aqui o que iria acontecer, né, e podemos ver que foi o que aconteceu. Tocou no nosso alvo e agora volta para pegar liquidez para tentar o contínuo aqui desse ciclo de alta. Então vamos olhar aqui para tanto o GGB aqui em dólar, também vamos falar um pouquinho sobre aqui tanto o que eu faço de prêmios aqui com as ações que eu tenho em carteira, porque é muito importante estar compartilhando com isso, porque o fechamento aqui do dia 17, né, que o vencimento era dia 17 de maio, fechou todas as operações, então viraram pó. A única que eu tive aqui, que não recebi o prêmio 100%, foi da Fleury, por causa de fato relevante, a Fleury subiu, e aí eu tive que entregar meu ativo por R$ 14,35, tá? Então, com isso, ainda recebi um prêmio de 536 no mês anterior. Esse mês, eu acredito que eu vou fazer aí pelo menos uns R$ 400 de prêmio. Lembrando, não é toda hora que a gente lança aqui opções, tá? Sempre a gente precisa identificar pelo menos no gráfico aqui para a gente não entregar as nossas ações. Então, entreguei a Fleury, mas eu já me reposicionei e já tinha feito aqui a trava, comprei mais 200 ações de Fleury. Tá bom? Então é isso. Neste vídeo vamos falar aqui sobre tudo isso aí que acabei de falar com vocês. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, todos os dias a gente fala sobre as ações, o que está acontecendo, fatos relevantes e as nossas carteiras aqui de dividendos, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Vamos aqui iniciar falando de Unipar. Unipar, podemos ver que nos últimos 12 meses está caindo quase 16%, há um preço sobre lucro de quase 10 vezes o PL aqui de Unipar. Recentemente, em 2022, a gente teve aqui toda a alta commodity, aqui tanto da soda e do cloro, né? Então o ativo subiu muito, entregou bons dividendos e agora volta à sua realidade. Esta tal realidade eu já tinha cantado a todos aqui, tá? E também tinha falado sobre meu valor justo, tanto aqui quanto no nosso grupo fechado. Eu deixei o comentário de novo lá, porque o preço justo de Unipar ficou pelo fluxo abaixo de R$ 40. É importante saber que se não entregar dividendos e se a alavancagem aumentar, pode buscar esse valor. É sempre bom ficar com as informações aqui no nosso radar. Então, também tinha falado, Unipar tem aqui um preço justo, um valuation abaixo de R$ 40. Então, tome cuidado ao investir no NIP3, no NIP6 aqui, tá? Então, é interessante a gente sempre saber o preço justo, porque em algum momento, pessoal, o ativo ele tende a ir buscar, tá? Então, não adianta, Silas está falando mal de Unipar na 72. Não, esse é o meu preço justo. Então, após fazer a evaluation, fluxo de caixa, encontrei esse preço justo de R$ 40 aqui para os ativos de Unipar, tá? Mas só o que o mercado tá de olho é nisso, é no resultado. E o resultado ele vem caindo a receita, do primeiro TRI 23, 1,5, do quarto TRI já é 644 e do primeiro TRI aqui 1,1. Tá? Então a receita ela vem caindo, o lucro líquido ele caiu também 65% em comparação com o quarto trimestre de 2023, tá? Então, com o resultado em queda também, a cotação ela tende a buscar isso.
Quando a gente olha para as suas maiores receitas, a gente vê o PVC e a soda cáustica também caindo desde o primeiro tri. Então é uma commodity. Então podemos ver, ó, que o resultado ainda continua em queda. Tá? Então é interessante olhar também para o caixa da empresa, interessante para entendermos se temos ainda pelo menos um tempo para respirar, né? E podemos ver que tem uma posição aqui de 2,2 aqui em março de 2024 para uma dívida de 2,6. Agora, ó, uma informação interessante para quem tem Unipar. Você está olhando para a Unipar por causa desta queda? Porque se você estiver olhando, a gente passou pelo caixa, entendemos que temos um pouquinho a mais do que temos em dívida, temos que entender o que está acontecendo no atual momento de Unipar. A Unipar, ela quer a qualquer custo fazer uma aquisição, ela fez uma proposta pela Braskem, tá? Então é interessante que não foi aí para frente, se tivesse ido alavancar a dívida líquida sob geração de caixa, poderia fazer o ativo chegar aqui mais rápido ainda, tá? Nessa região de R$40. Tá bom? Então, se você está olhando para a Unipar, olhando para o que aconteceu aqui nesta região de 2022, 2021, você tem que entender que foi a commodities que disparou. E a commodities parando, a gente precisa entender que qual a possibilidade disso acontecer de novo. Porque se isso acontecer de novo, iremos fazer esse mesmo caminho, tá? Aqui, de subir praticamente de R$20 até quase R$100 aqui, como podemos ver, tá? Então é interessante ficar com essas informações aqui no radar. Atualmente, o preço do PVC na China está subindo nesta última semana, subiu 3%. Lembrando que quando eu fiz conteúdo aqui recentemente, comentei sobre esses dois picos, o próprio ativo deu uma erguida também, e agora volta a subir, tá? Então, em alta de quase 3% aqui, o PVC, tá bom? Então, olhando para quanto que faz de receita, o PVC é onde ela traz linha maior receita, o PVC e a soda, tá? Então, o PVC aumentando. Já a soda, a gente vê que teve ali no último mês um aumento de 8%, depois devolveu tudo e ainda continua com um leve aumento de 1%, tá? Então, é interessante aqui ficar com as informações. Unipar negocia hoje nesta região de 50,88 e também, olhando para preço justo, está com preço justo de 50 pela forma de Benjamin Graham, tá? Que leva em conta os últimos 12 meses aí, os indicadores. A gente tem aqui um PL de 9 anos, na média, podemos ver que foi um 7,7, então estamos acima da média aí, um preço sobre lucro, tá? Das ações de Unipar. Agora falando um pouco de alvo. O alvo aqui ele é bem realista, né? Algo que eu sempre estou movimentando, mas como eu não tenho um ativo aqui de Unipar, eu acredito que R$45, R$46 seja o próximo aqui lugar que ela vai tentar tocar, tá bom? Então é interessante. Nesse momento, olhando para Unipar, olhando para o seu gráfico, não temos aí uma reversão no diário, pelo menos no diário, tá bom? Então é interessante. Então essa queda de Unipar ela é explicada pela queda da commodity e também aqui pelo resultado que vem se deteriorando, tá bom? Entender que antes 161 milhões, agora 56 milhões e isso vai refletir no dividend yield, tá? Isso vai refletir por quê? Porque a empresa vai distribuir menos dividendo. Onde esperávamos ali R$2 em 2024, agora com essa queda pode-se esperar R$1,50 por ação, tá? E o mercado ele vai corrigindo, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho aqui da Gerdau e também aqui um pouco aqui do seu, tanto o Gerdau em dólar, tanto aqui a nossa carteirinha aqui que temos em dólar aqui para fazer multiplicação com swing trade, tá? Então temos aqui, ó, que a Gerdau é a top pick aqui do setor, tá, de siderurgia, e o BTG junto com o Itaú recomenda a compra dos papéis da empresa, tá? Só que já sabemos que o resultado ele foi positivo, o resultado ele foi ali para a gente positivo. Além de ser positivo, nos mostra uma quebra de ciclo e essa quebra de ciclo pode ser vista na cotação. Lembrando que também precisamos aqui entender os indicadores dos Estados Unidos, tá? Que precisa ajudar a gente. Olhando para a Gerdau, aqui o ativo em dólar, é interessante esperar um recuo aqui na região de 3,80, 3,78, tá? Então esse recuo é normal aqui após ela romper aqui esse topo de $4, tá? Então ela estava aqui tentando na região de 3,88 e aí
rompeu aqui, foi até 4,4. Aí esse retorno ele pode trazer aqui até essa região para depois voltar a incomodar, tá bom? Lembrando que temos um gap aberto aqui, como podemos ver, na região de 18,48. Sendo assim, a gente puxa o nosso último alvo e coloca aqui nesta região. Podemos excluir isso, tá? Porque eu comentei com vocês que seria aqui uma volta para uma alta, e a gente vê que tocou na região aqui, e agora a gente fica aqui analisando e entendendo qual que é os próximos passos da GGBR4 junto com a Goal, tá? Então, um ciclo de alta pode estar se desenhando aqui nestes papéis aqui. Então, vamos deixar a tendência, né? Vamos deixar uma tendência aqui, mas sabendo que tem tudo para voltar. Nessa que volta, ainda a gente pode ter essa região aqui, ó. Essa região de R$19,34, R$19. É uma região bem interessante aqui ficar de olho neste ativo, tá? Que encontra-se negociando aqui numa tendência bonita aqui de alta, tá? Então é isso. Falamos um pouco sobre aqui a GGBR, que a gente já entendeu o que está acontecendo, né? Tocou na nossa região, a gente vem e atualiza. Deixa aqui nos comentários as próximas ações para trazer. Vamos falar um pouquinho aqui dos dividendos sintéticos, porque teve comentário aqui sobre, e vamos entender, né, um pouco. Eu tenho na minha carteira esses ativos, e dentro desses ativos os preços médios deles estão lá em cima. Aí, sendo assim, todo mês eu, nessa região mesmo, 18, aqui do 4, 18 do 5, aqui eu lanço as opções, e no último lançamento eu fiz 144 em Bradesco e 168 em B3CA3. Esse mês, Bradesco eu não vou lançar ainda, eu vou esperar, e a B3CA3 eu vou lançar já agora na segunda-feira, onde eu compartilho com o grupo, tá? Então, os lançamentos, as compras, vendas, aí, tudo é compartilhado aqui pra gente sempre estar fazendo aí a melhor rentabilidade possível, tá? Então, o sintético de maio ainda não tem nada lançado, apenas os dividendos de R$1.097 recebidos aqui em maio, tá? E agora, pelo menos uns R$400 aqui em dividendo sintético em prêmio, vou fazer aqui e vou utilizar esse prêmio para comprar mais ações. E assim, vai aumentando de pouquinho em pouquinho, não precisa ter pressa, pessoal. Por quê? Porque a gente já tá, eu no início aqui, eu perdi bastante dinheiro aqui na bolsa, e aí hoje eu não tenho mais pressa. Eu iniciei aqui desde 2019, tomei dois, para não falar que foi só um, foi em fundo imobiliário e também foi em ações, por seguir aí recomendação, e aí eu me lasquei. E aí eu fui para a estratégia de dividendos, tá? E aí eu compartilho aqui com vocês, e sempre os lançamentos, tudo que eu faço aqui, sempre eu trago aqui uma palhinha, para pelo menos a pessoa pegar aqui uma parte boa deste vídeo e também colocar em prática, tá? Então, essa é a história, a gente vai fazer os lançamentos e vou compartilhar aqui com vocês, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito aqui no canal, todos os dias a gente fala sobre fatos relevantes, matérias, notícias, tudo que está acontecendo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, porque você não pode perder um conteúdo que vai agregar de alguma forma aí na sua decisão, né? Então, sempre eu trago aqui o que eu estou vendo, e aí sempre, aí a 90% das vezes, a bolsa ela tende para esta região, tá? Então é interessante. Meus agradecimentos a todos, fiquem com Deus, bons investimentos e até a próxima.